Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Literariana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro que eu arrisco dizer, se não foi o meu favorito do ano, eu diria que foi um dos favoritos do ano. 5 estrelas, favoritado, e eu preciso muito falar sobre ele porque eu achei esse livro sensacional. E sim, ele tem um filme da década de 90 que foi feito também de mesmo nome, com a mesma história, então nós vamos aproveitar e já falar sobre as duas coisas. Vamos lá! E aquilo, sempre lembrando vocês de se inscreverem no canal e também de deixar o seu like para que eu saiba se você está gostando das resenhas e de todo o conteúdo que você encontra por aqui. Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre o livro em questão. E o livro é Filadélfia, do Christopher Davis. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu acho que é o mais importante de comentar. Eu falei que ele já tem um filme, né, que foi feito baseado nele, só que na verdade não é bem o filme que foi baseado neste livro, e sim ao contrário. Diferentemente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver, dessa vez não foi o filme que foi feito baseado no livro, né, uma adaptação, mas sim ao contrário. O filme foi feito, foi lançado, foi um tremendo sucesso em todo o mundo, por tratar de temas bem delicados que eu já vou falar pra vocês, e por conta disso, o autor, ele adaptou isso para uma obra literária, que também foi um sucesso da mesma forma que o filme, e ambos atualmente são considerados clássicos, né, tanto do cinema quanto da literatura. Então é muito interessante porque quebrou paradigmas, né, diferentemente daquilo que a gente está acostumado, dessa vez o livro veio depois do filme. Interessante. E aí aquilo que eu preciso muito comentar é que eu fiquei literalmente viciada neste livro. Eu acabei ele em menos de 2 dias, enquanto eu não conseguia acabar, eu não parava de ler, porque eu fiquei extremamente ansiosa, assim, pra saber, curiosa, né, pra saber o desfecho da história. E eu acho que a história, ela se transforma, né, ela desperta isso porque nós ficamos curiosos pra de fato saber o desfecho, né, mas aí eu vou contar pra vocês um pouquinho o que acontece pra vocês entenderem como que ele desperta essa sensação no leitor. E bom, vamos lá. O livro Filadélfia, ele foi lançado na década de 90, mais precisamente nos anos entre 93 e 94, né, que daí tem, no caso, o lançamento do filme, o lançamento do livro, o lançamento lá nos Estados Unidos e mundial, enfim, então essa média de 93 e 94, e ele causou um grande burburinho. Ele foi literalmente, assim, um romance de grande impacto no seu lançamento, porque ele tratava de 2 temas, na verdade, extremamente delicados para a época, principalmente lá nos Estados Unidos, que era o boom da AIDS, e por consequência também os homossexuais, né, porque existia esse tabu com relação à ligação da AIDS com os homossexuais, né, existia esse paradigma de que uma coisa estava sempre atrelada à outra, né, era uma doença ainda lançada para o mundo, digamos assim, então existia muita dúvida, muita suspeita, muitas incógnitas, nem os médicos sabiam direito, os pesquisadores, era tudo novidade, tudo sendo estudado. Então, assim, foi literalmente aquele momento de boom onde todo mundo não sabia o que fazer com aquela doença que surgiu, né? E existia, assim, muitos preconceitos sobre de que forma ela era passada, de que forma ela era adquirida, e como não se sabia de fato todas as formas de contágio da doença, e várias pessoas homossexuais contraíam ela, isso foi, na verdade, sendo linkado a essa opção sexual. Então, a época do lançamento, tanto do filme quanto do livro, foi um boom, assim, e foi impactante, porque ela trouxe aquele debate de até que ponto você ter preconceitos, você ter pré-julgamentos, você marginalizar essas populações, né, causava impacto na vida delas como seres humanos. Então, ele trouxe tudo isso. A história, ele vai tratar de um advogado super bem sucedido, que é o Andrew Beckett, que ele trabalhava numa empresa super tradicionalíssima de advocacia. Ele era um advogado muito renomado e bem conceituado, só que a partir do momento que os seus chefes, né, os donos da empresa de advocacia, descobrem que ele era homossexual e era soro positivo, demitem ele, na verdade fazem uma tramóiazinha ali para ter uma justificativa de demiti-lo, sem usar, na verdade, a AIDS como uma desculpa, de fato, né, como o motivo. Eles fazem ali uma tramóia para poder mandar ele embora, sem trazer aquele ponto para a história. E aí, quando ele saca que passaram a perna nele, literalmente, ele, como advogado que ele resolve entrar na justiça contra a empresa. E aí a história vai se desenrolar toda em cima disso, dele indo atrás de diversos advogados, onde ele precisava de ajuda para montar aquele caso dele, para poder entrar na justiça contra a empresa que teve essa atitude extremamente preconceituosa contra ele. Então,
E aí o mais irônico de tudo, o ponto assim legal da história é que o único advogado que topa ajudar ele nisso foi um advogado que ele tem como opinião pessoal um grande preconceito contra gays. Então, foi uma quebra de paradigmas total para esse advogado que topou ajudar ele e que vai ter esse desenrolar da história, né, dos dois juntos se transformando em uma amizade. E essa é basicamente a história do livro, né? Ele não é um livro grande, então assim, também não vou entrar em muitos detalhes, porque senão acabo dando spoiler. Mas a curiosidade do leitor, ela é desperta porque você fica querendo saber qual vai ser o final do julgamento, afinal. Porque você sabe muito bem qual era a situação enfrentada por essas populações, ainda mais lá na década de 90. Pior ainda para quem era soro positivo, né, da AIDS. Então você fica assim, gente, ele vai perder, né, conforme as situações vão acontecendo no julgamento, você pensa, sem chance, e você fica extremamente curioso para saber qual vai ser o desfecho daquilo. Ainda mais que, durante todo esse trajeto que você vai vivenciando ali do julgamento, tem também o agravamento da doença do próprio Andrew. Então, é um livro, assim, interessante, impactante, emocionante, que traz revolta. Enfim, ele tem vários fatores que contribuem para despertar essa vontade de não largar no leitor. E foi isso que aconteceu comigo. Eu terminei o livro e eu fiquei, assim, tão satisfeita com a história que eu fui direto, assim, eu terminei o livro e na sequência eu já fui ver o filme, porque, inclusive, depois eu fui ver o Tom Hanks, que é quem faz o papel do Andrew no filme, ele ganhou o Oscar por causa desse filme. A música também, Streets of Philadelphia, do Bruce Springsteen, também ganhou o Oscar como melhor canção original, também por conta desse filme. A fotografia dele é maravilhosa, mostrando as ruas da Filadélfia, qual era a situação enfrentada na época, naquela comunidade ali da cidade, que ao mesmo tempo que você via a elite, você via também um grande número de pessoas em situação de rua. Então assim, o filme é maravilhoso, ele consegue, o livro por si só já e você assistir o filme na sequência, você consegue se ambientar melhor ainda na história. Então foi sensacional, foi uma experiência assim, completa, e ter essa música ainda de fundo o tempo inteiro, antes mesmo de eu saber que a música, né, tinha sido de fato, tinha essa ligação com o livro, com o filme, eu só conseguia ler esse livro, e toda vez que eu via a capa dele, eu só conseguia pensar naquela música. Eu falei, gente, essa música é perfeita pro livro. E aí, quando eu fui descobrir que de fato ela ganhou o Oscar por causa do filme, que é do filme Filadélfia, eu falei, caraca, agora sim faz total sentido, né? Porque que eu ligava uma coisa na outra. Então, uma leitura mais do que indicada. Toda essa experiência, indico pra vocês também assistirem o filme. E digo mais, gente, a leitura deste livro, porque assim, a forma que esse livro chegou até mim foi, né, uma forma engraçada. Existe um projeto aqui na cidade de Santos, que é onde eu moro, onde a prefeitura disponibiliza livros gratuitos em cada período assim do mês, em algum determinado bairro da cidade. Calhou de uma vez eu me encontrar com essa barraquinha que fica como se fosse uma van, assim, que eles abrem, uma mesa, e ali você pode tanto doar livros, como você pode retirar quantos você quiser. E calhou de eu encontrar um dia, tá passando na rua e passar por essa barraca, e foi de primeira, assim, eu bati o olho no livro, eu amei a capa, porque eu gosto muito de coisas retrôs, assim, anos 80, 90, eu olhei essa capa e falei, gente, não sei, me remeteu assim, falei, ai, que saudade desse negócio que eu não vivi, sabe, assim. E eu falei, vou pegar esse livro pra ler. Eu já tava com ele na minha estante há uns 3 anos, sempre falando, quero ler, e nunca pegava de fato pra ler. E aí, quando eu peguei, eu simplesmente devorei o livro. E aí me fez refletir muito sobre essa questão do que se tornou hoje em dia, né, o universo literário. Houve um boom tão grande com relação às bookreads, né, seja no YouTube, Instagram, TikTok, enfim, que é muito moda hoje em dia, é muito comum nós vermos os leitores se prendendo às leituras que estão na moda, que estão hypadas, que é comentado por todo mundo. Você não tem quase pessoas lendo e divulgando livros que não são conhecidos da grande mídia, digamos assim, né? É muito doido. Tanto que eu coloco na minha descrição do Instagram, eu coloco lá, assim, eu sou bem aleatória nas minhas leituras, porque eu não leio livros que tá todo mundo lendo. São raros, sabe? Que de fato, assim, eu vejo que a galera tá lendo e me desperta a vontade e eu pego pra ler naquele momento que tá o hype. A maioria eu vou ler, tipo, muito depois, entendeu? Por exemplo, no passado que eu tive, né, a minha obsessão, né, por Acotar já é um hype antigo, eu totalmente atrasada no negócio, e é isso, gente, sabe? Eu acho que falta algo hoje em dia nos leitores, que existia muito antigamente, que era aquela atitude de você entrar num sebo, entrar numa livraria, numa biblioteca, e você sair caçando o que você vai ler simplesmente pelo seu feeling, sabe? Pegar e ler atrás do livro o que tá escrito e falar, nossa, me interessei por isso. Ou então ver simplesmente a capa, igual eu, quando viesse, e falar assim,
assim, gostei, vou pela capa mesmo. Tá faltando isso, sabe? A gente voltar a ter essa... Não só... Eu sei que, obviamente, comprar coisas pela Amazon é muito mais barato e tudo mais, só que falta um pouquinho daquele espírito de leitor que nós tínhamos antigamente, de entrar nesses lugares e caçar livros simplesmente pelo prazer de caçar. Então, esse livro me resgatou isso, me resgatou, nossa, que bom que eu simplesmente tenho isso, tenho esse hábito de garimpar leituras que não são comuns, né? E então fica a dica. Esse livro, ele me remeteu a comentar sobre isso também no vídeo, fora da história dele. Mas é isso, gente, uma história mais do que indicada, tenho certeza que vocês vão amar. E por favor, depois que lerem ou assistirem o filme, deixem nos comentários pra eu saber qual foi a experiência de vocês e se vocês gostaram tanto que nem eu, porque eu literalmente amei. Tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.